Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa formação teológica Imagine. Nós vamos iniciar a aula de número 117. Falaremos hoje como criar um lar fundamentado na palavra de Deus. Nós estamos no módulo 10, que tem como título A Família no Plano de Deus, Fundamentos e Propósito. Esta aula, meus irmãos, ela reforça a centralidade das Escrituras na vida familiar e apresenta caminhos práticos para cultivar um ambiente cristão autêntico, discipulador e transformador. E eu quero iniciar esta aula falando sobre a palavra de Deus como fundamento. Toda família tem que ter a palavra como base, como fundamento. A vontade de Deus é que formemos famílias e essas famílias se reúnam como igreja do Senhor. É na família que Deus nos molda, nos faz mais parecidos com Cristo Jesus. Olha que Provérbios vai dizer no capítulo 24, nos versos 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Olha que interessante. Um lar verdadeiramente cristão não se constrói com base em opiniões, tradições ou sentimentos, mas sobre o firme alicerce da palavra de Deus. E eu gosto muito do Salmo 119. Lá no verso 105, você já deve conhecer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos orienta, meus irmãos. A palavra de Deus nos dá uma direção. E a direção para o nosso lar. A Bíblia, ela é muito mais que um livro para a igreja aos domingos. Ela aponta o caminho de Deus para a vida familiar. É na casa, é no cotidiano que a fé é provada, ensinada e fortalecida. O lar, nesse sentido, não é apenas um espaço de convivência. Muitos pensam assim, meu espaço de convivência é minha casa. Não, 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 não. É muito mais do que isso. No nosso contexto cristão, é um lugar de discipulado. É nele que se aprende a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Está lá, em João 13, verso 34. Não foi assim que Jesus disse? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Elevar o valor do lar, tendo como foco as pessoas que o compõem, resulta em uma combinação de esforços que valoriza o tipo de lar e suas características. Um lar que tem dignidade define padrões de ordem e criatividade com características. Quais características, Alberto? Características piedosas de amor, características de paz, honestidade e lealdade. Olha que interessante. E isso me faz lembrar de práticas que são importantes serem exercidas para fortalecer a fé em casa. Vamos ver isso? E aí eu quero apontar, né, que um ambiente de fé no lar exige duas coisas importantes. Quais são elas? Intencionalidade e simplicidade. Não se trata de montar um culto elaborado, mas de cultivar práticas constantes que vão nutrir a alma, o espírito com a palavra de Deus. E como é que isso deve ser feito, Alberto? Qual é a intenção que eu tenho que ter e a simplicidade dentro do lar? Olha, vamos ver essas práticas? Toma nota aí, se você está anotando. A primeira, você já deve conhecer, é fazer uma leitura bíblica em família. Você pratica isso no seu lar? Uma leitura bíblica, mesmo em momentos breves, momentos de leitura e oração, isso vai gerar memória, isso vai gerar raízes profundas, bem estabelecida. No caso dos filhos, os filhos vão acompanhar e vão ver o pai, a mãe, que dão um testemunho de ler a palavra em casa, de fazer orações. Uma outra atividade que pode ser feita na comunhão do lar, a memorização de versículos.
especialmente para quem tem filhos, porque isso ajuda a consolidar. Em momentos futuros, eles vão lembrar desses momentos quando são crianças, né, ou quando eram crianças, e estudaram com os pais os versículos, a palavra. É em casa, é no lar que se aprende os princípios da Bíblia, os princípios bíblicos, né? Onde o pai tem de forma intencional, o pai e a mãe, pode criar ali estudos bíblicos sobre esses princípios que podem ser aplicados dentro da família, dentro da sala de aula, né, no contexto escolar, dentro do contexto do trabalho, dentro do relacionamento com os próprios familiares, né, com os parentes, com os vizinhos. Ou seja, princípios para serem aplicados na vida. E isso tem um poder muito grande. Agora, sabe outra coisa que tem um poder muito grande dentro da família? A oração. A oração em família. Então, olha, você tem a oportunidade de reunir a família para orar e pedir a Deus por sabedoria, por direção, por bênçãos no lar. A oração é um reconhecimento dos nossos limites e ela mostra a dependência de Deus, e isso para nós que somos a família do Senhor é um privilégio. A oração é o reconhecimento dos nossos limites e da nossa dependência de Deus. Isso para nós que somos da família cristã, somos do reino de Deus, é um privilégio. Jesus, lá em Lucas 18, verso 1, diz, contou uma parábola para os discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Conversas espontâneas sobre a fé, contar testemunhos de algo que aconteceu ou de contar aquilo que aconteceu no culto. Sabe aquele exemplo que o pastor traz no momento que ele está ministrando a palavra? Sabe aquela ilustração que ele trouxe para explanar a mensagem? Usa isso, traz essa memória dentro do seu lar, isso é importante. Converse sobre a fé. E aí, meu irmão, a participação ativa na casa do Senhor, na igreja. E aí nós, como reino, como família do reino, nós entendemos que devemos participar do corpo, né, e desempenhar uma função no corpo. Qual é o nosso papel dentro da igreja? Você serve na igreja do Senhor? Qual é o seu papel lá? Eu sou diaconisa. Eu sou do Ministério de Louvor. Eu sou da área de ensino. Eu sou da área de ensino, só que eu estou junto aos kids, às crianças. Meu irmão, tudo é corpo. Tudo é corpo. Você precisa se envolver no corpo. Ok? Então, esses são alguns pontos importantes. E como nós estamos falando de família e de um lar fundamentado na palavra, é algo importante que deve ser feito e é algo antigo e que hoje, infelizmente, é pouco comum, mas tem um poder assim, extraordinário de formação espiritual, é o culto doméstico, o culto no lar. Né? Alguns falam com o Senhor, vamos fazer um cultinho. É um culto. Então, separe um tempo, se você ainda não faz esse culto no lar, para que tenha ali um louvor, uma adoração ao Senhor, um momento de oração e uma palavra para ser ministrada. Isso é importante, principalmente para quem tem filhos pequenos, para que isso seja assim, bem consolidado na mente deles, no coração deles. E para que isso seja levado para quando eles formarem suas famílias, ele leve isso para os seus lares, para as suas casas. Não podemos compreender um lar essencialmente cristão sem a prática do culto doméstico. Evidentemente, a entronização de Deus deve ser o primeiro passo na instituição do lar. Eu e você, nós precisamos entronizar o Senhor em nossos lares, em nossas casas. Quando os cônjuges compreenderem esse dever, eles serão fortalecidos na fé, estarão mais preparados para enfrentar as dificuldades do dia a dia que podem surgir. Mas isso eles só vão conseguir vencer as circunstâncias, as dificuldades, se tiverem um encontro real com o Senhor diariamente. E algo que pode ser em conjunto com toda a família é nesse culto doméstico. E os filhos, eles não podem ficar de fora, eles têm que estar envolvidos.
Porque e isso é importante porque um dia, se isso não acontecer, eles vão sentir falta. Eu falo, esse dia parece que está faltando algo, está incompleto. O que falta? Falta o culto. Vocês podem estabelecer um dia na semana. Tem um livro do autor Jerry Marcelino chamado Culto Familiar, um tesouro redescoberto. Jerry Marcelino. E ele nos lembra, quando uma família adora unida, ela cresce unida e se torna forte diante das adversidades. Olha o que ele diz em um trecho do livro. O culto em família não é uma atividade isolada. Temos de vê-la como parte essencial da tríplice adoração a Deus. Adoração particular, adoração familiar e adoração pública. Somente a adoração particular a Deus que é o ponto inicial e o fundamento de tudo o que fazemos como crentes. E isso nos prepara para influenciar a família, a nossa família. Lembrando que o culto familiar possui 3 elementos. Eu já citei isso agora. E aí eu quero só reforçar para que você não esqueça. Louvor, palavra e oração. Qual que é a base do culto familiar? Louvor, palavra e oração. O Richard Cecil, ele vai ser citado por Jerry Marcelino, que vai dizer: o culto familiar ele deve ser breve, agradável, natural, cheio de ternura e também celestial. Ou seja, tem que ter a presença do Senhor. Presença do Senhor. E para que a gente tenha um culto fundamentado na palavra de Deus, o papel dos pais como líderes espirituais é algo a se considerar. Porque os pais são os primeiros discipuladores dos filhos. Discipular os filhos, meus irmãos, deixa eu trazer uma direção para você, um ensinamento. Discipular os filhos não é papel exclusivo da igreja. Não. Os filhos, eles são discipulados inicialmente pelos pais. Isso não é um papel exclusivo da igreja. A igreja vai exercer o papel que cabe a ela em discipulado. Mas os primeiros discipuladores são os pais. Quero frisar isso. Isso é responsabilidade no lar. No lar. Olha o que diz Deuteronômio 6, no verso 6 e verso 7. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, essa direção que Deus dá a Moisés para todo Israel, e isso chega até os nossos dias em Deuteronômio 6, é para que seja algo constante. E não pode ser apenas verbal, tem que ser um exemplo de vida. Nós falamos muito mais com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. E a W. Tozer vai dizer que somente um discípulo pode fazer discípulo. E aí, algo que nós devemos entender, o pai e a mãe devem ser discípulos do Senhor. E eles devem gerar os primeiros discípulos em casa. E aí eu ainda quero continuar com o Jerry Marcelino. E ele chama a nossa atenção, a minha e a sua. Abre aspas. Nossas vidas têm que ser exemplos vivos, permanentes e amáveis para os nossos filhos, cheias de gozo e louvor a Deus. Se formos esse tipo de exemplo, procuraremos colocar a Deus e a sua palavra com adoração no centro do lar. Haveremos de nos empenhar para que todos os dias incutir pensamentos sobre Deus, falar da glória dele e render-lhe louvor. Fecha aspas. Aí eu quero aproveitar e quero citar um outro livro aqui. Esse livro aqui eu vou citar para frente em outras aulas. O título dele é Quando as Mães Oram, de Thierry Fuller. A influência da oração sobre a vida dos filhos. Depois eu vou falar mais especificamente sobre ele. E ele é importante para você que é líder, para você que é mãe, que é pai. Nesse caso aqui é mais direcionado às mães, mas você, pai, pode ler. E ela vai falar sobre situações no lar que são vencidas na oração.
somente situações dos filhos que são vencidos em oração, do filho rebelde, do filho que está passando por situação de bullying na escola, orar pelos professores. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele, né? Claro, daqui a pouco em uma outra aula. Nós vamos falar exatamente sobre isso. O poder da oração. Ok? E nisso, a gente fundamenta o lar na palavra de Deus, evitando algumas situações, como, por exemplo, evitar distrações, né? E as distrações podem ser vencidas com intencionalidade. Evite distrações que tiram você do foco da adoração ao Senhor. Falta de tempo precisa ser tratada como prioridade mal definida. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo, porque você não tem prioridade. Isso não é prioridade para você. Desânimo espiritual pode ser vencido com perseverança comunitária. Chama o seu cônjuge, chama a sua família para uma oração. Você vai vencer esse desânimo com muita facilidade. Se você se colocar em submissão ao Senhor, Senhor, me ajuda a vencer esse desânimo. Vamos fechar essa aula com um tópico muito importante sobre testemunho familiar. Uma família fundamentada na palavra de Deus, ela traz um testemunho familiar. E esse testemunho ilumina a vida de outras pessoas. Serve como referência para outras famílias. Famílias que vivem a palavra não apenas se edificam, elas iluminam. Olha que Deus, olha que interessante sobre isso. Famílias que vivem a palavra de Deus iluminam outras, iluminam os caminhos para outras pessoas passarem. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Olha que interessante. Um lar que cultiva a palavra, um lar que cultiva o perdão, um lar que cultiva a oração, um lar que cultiva respeito e fidelidade, comunica o evangelho a quem? Ao próximo. Por exemplo, ao vizinho, aos amigos, aos parentes, à igreja e ao mundo. O testemunho da família cristã é um sermão vivo que chega a ecoar além das paredes da casa. Você acha que o seu testemunho de família fica somente dentro das quatro paredes, dentro dos seus portões? Não, meu irmão. Vai além. Você não tem ideia do que um bom testemunho familiar pode fazer na vida de outras pessoas. Você sabia que tem pessoas que estão te observando? Elas estão olhando o seu testemunho, a forma como você trata a esposa, meu irmão, a forma como você trata o seu marido, minha irmã, a forma como pais lidam com os filhos e como os filhos respondem aos pais. E isso é muito importante, dar testemunho. Olha que 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5 diz: lembro da sua fé sincera, de Timóteo, a partir da sua avó, da sua mãe, e é algo que Paulo vê na vida do Timóteo. O testemunho, está falando de testemunho de gerações. Essa passagem mostra exatamente isso, como Timóteo foi influenciado pela fé da avó, pela fé da sua mãe. Mulheres piedosas que transmitiram a fé cristã para o seu filho Timóteo. Olha que interessante isso. Olha como a Bíblia é linda para trazer esses exemplos. E aí, eu termino aqui essa aula, e aí eu quero só relembrar essa aula para você com alguns pontos aqui. A Bíblia deve ser o fundamento da vida familiar. Ela não é um acessório religioso. Você não pode tratar a Bíblia como um acessório ou como um livro qualquer que fica aberto ali, ó, no Salmo 91 lá na sala. Não, 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 não. É muito mais que isso. É a palavra de Deus que você tem que trazer, ó, constantemente, diariamente no seu lar, na sua casa. Práticas simples como a leitura da palavra e o culto lá produzem frutos duradouros, prazerosos no Senhor. Os pais são chamados a ensinar, a discipular e a viver a fé diante dos filhos. Apesar dos desafios da cultura atual, é possível perseverar com foco espiritual dentro do lar.
E, por fim, o testemunho de um lar fundamentado na palavra impacta vizinhos, parentes, a igreja e o mundo. Amém? Você compreendeu mais uma aula? Você compreendeu a importância de um lar, de uma família estruturada, fundamentada na palavra do Senhor? Então, glória a Deus por isso. Amém? Então, amanhã nós retornaremos com mais uma aula. E a aula será de número 118. O título, vou te trazer um spoiler. Criando filhos para o reino de Deus. Uma aula importante, você não pode perder essa aula, você não pode saltar essa aula. Então, eu te espero amanhã aqui nessa formação teológica. Foi com Deus e até mais. Deus abençoe.